Boa noite. Boa noite, Cibele. Boa noite, tia Vilma. Boa noite. Boa noite, Lucineide. Tudo bem com vocês? Me desculpem o atraso. Eu tive um problema aqui no meu áudio. A gente estava ajustando. Todos me vendo, escutando? Perfeito. Maravilha. A gente vai começar então. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu tô deixando gravado o conteúdo. E aí eu vou começar a compartilhar aqui com vocês e a gente vai conversar hoje bastante sobre as emoções, como que a gente pode usar os óleos essenciais para cuidar das emoções de forma natural. Vocês podem ir interagindo, ficar bem à vontade, interagindo aqui no chat comigo, tá? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. A gente está aqui para somar e trazer conhecimento, compartilhar com vocês aquilo que a gente está vivendo com os óleos essenciais. E é um prazer dividir tudo que a gente tem vivido com vocês. Vamos compartilhar a tela. Vocês conseguem ver minha tela também, né? Não. Deixa eu ver aqui então o que. Acho que agora foi. Perfeito. Maravilha, então. Então vamos começar. Os óleos essenciais, então, para o equilíbrio das emoções, né? Então, esse é o nosso assunto de hoje. Emoções tá ligado com os males do século, né? A gente tem muitos transtornos nas emoções e aí isso gera ansiedade, depressão, pânico, alterações frequentes no humor. Então a gente tem várias questões de saúde ligado às nossas emoções, né? E aí eu tirei até esse dado aqui, né, do Conselho Regional de Medicina, que eles falam que é o mal do século, né? Todo mundo aí em casa tem alguém com alguns desses sintomas, né? E é uma condição que está frequente cada vez mais e a gente precisa cuidar, né, dessa questão emocional para a gente ter uma boa qualidade de vida, ter saúde, porque isso impacta diretamente na nossa saúde física e emocional. Né? Então, o que são essas emoções, né? As emoções são as reações que o nosso corpo, né, junto com a nossa mente, lida de acordo com o nosso dia a dia. Então, tá tudo interligado, né? O nosso corpo, os nossos hábitos, a nossa rotina, o ambiente que a gente vive, tá tudo ligado. E aí, mediante tudo isso, a gente gera respostas emocionais. Então, nós somos seres únicos, né? Eu, mediante alguma ação, algum acontecimento que eu tenho no meu dia a dia, eu vou responder, as minhas emoções vai responder de uma forma diferente, né, de outra pessoa. Então, cada um reage de uma forma diferente. E as nossas emoções, a gente tem que entender que é o conjunto, né, de tudo isso, né? É o nosso cérebro, com o nosso corpo, com aquilo que a gente viveu já no passado. Então, isso influencia demais as nossas emoções e também o nosso instinto de sobrevivência, né? Às vezes a gente está ali com muitas crises, com muita ansiedade, por algum problema que a gente já passou no passado e a gente não quer passar de novo aquilo, não quer repetir aquele problema, né? Isso ali gera várias emoções na nossa mente. Então, tudo, né? A gente tem que ter essa ideia, né? Que tudo que a gente vive
tudo que a gente interage, todo o nosso dia a dia reflete nessa resposta emocional, né? E de acordo com a nossa resposta emocional, a gente tem várias reações, né? Ações que o nosso corpo direciona. Então, tem diversas emoções e incontáveis respostas que o nosso corpo gera. Mas a gente vai classificar aqui, para ficar mais fácil da gente entender, entre emoções positivas e emoções negativas. Quando a gente tem uma emoção positiva, isso ajuda, né, no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida, e quando a gente tem emoções negativas e a gente não consegue processar essas emoções negativas, isso vai nos machucando, né, prejudicando a nossa saúde mental e a nossa saúde física também. Isso vai nos desgastando, né? Então, a gente tem que ter em mente que a gente tem essas duas, né, emoções, essas duas vertentes, positivas e negativas. As positivas sempre vai nos ajudar, e as negativas, se o nosso corpo não processa direito, a gente acaba tendo algum prejuízo e desenvolvendo crises de pânico, ansiedade e várias outras complicações, né? Que a gente tem que ficar atento, né? Como que eu tô me sentindo, por que eu tô sentindo isso? A gente tem que sempre ter esse olhar atento, né? Para as nossas emoções, pelos nossos sentimentos. E como que a gente modula melhor as nossas emoções, né, para a gente ter mais bem-estar, mais qualidade de vida, diminuir então essas crises de ansiedade, de estresse? Quando a gente dorme bem, nosso corpo produz hormônios, né? E esses hormônios contribuem para melhorar termos emoções boas, né? E melhorar esses quadros. Então, é importante a gente ter uma rotina de sono adequado, né? Tentar dormir as horas suficientes, né? Tem pessoas que com 7 horas já fica, né, bem. Tem pessoas que com 8, mas tentar ter uma rotina do sono. Chegar no período da noite, tentar jantar mais cedo para conseguir, né, fazer a digestão antes ali do momento do sono, para realmente ter um sono de qualidade, né? A gente fala muito também de higiene do sono, né? Então, desligar luzes, tentar fazer uma leitura calma antes da noite, não ficar ali tanto tempo no celular, na televisão. Isso tudo altera a nossa modulação do nosso corpo e gera, então, alterações hormonais que, quando, né, a gente não consegue ter uma noite de sono reparadora, a gente tem vários prejuízos nas nossas emoções também. Então, uma coisa que a gente tem que ficar bem atento no nosso dia a dia é a qualidade do nosso sono. Outra questão também que afeta muito essa questão emocional e hormonal também são atividades físicas, né? Nós devemos praticar regularmente a atividade física, seja uma caminhada, seja uma aula de pilates, seja academia, mas a gente precisa, nosso corpo, ele foi feito para o movimento, né? E quando nós estamos em movimento, nosso corpo funciona melhor, né? Nós conseguimos também dormir melhor, nós conseguimos ter essas respostas, né, hormonais e emocionais melhor também. Então, incluir nessa rotina de atividade física, se você, né, não está aqui nessa sala, né, e tem esses problemas de ansiedade, está aqui por algum motivo, ou seja, por você ou por alguém, né, que você quer ajudar, você quer levar essas informações, fique atento, né, a essas questões também, né, de exercício. Se você não tem condição, né, porque às vezes dependendo da nossa rotina, do nosso dia a dia, de fazer todos os dias, mas inclui ali, né, na rotina pelo menos 2, 3 vezes na semana, uma caminhada, uma bicicleta, alguma atividade física, porque isso vai impactar diretamente no funcionamento do nosso corpo, na regulação hormonal e, consequentemente, também nas nossas emoções. Eu coloquei aqui do lado também os alimentos, né? Então, frutas, vegetais, carnes, gorduras boas, né? Tudo isso a gente precisa, nosso corpo precisa de nutriente para poder fazer as funções celulares corretamente. Então, se a gente come só ultraprocessado, né, tudo que está embalado, biscoito,
pães, bolachas, tudo isso tem um monte de aditivo químico que nosso corpo não reconhece. A gente acaba inflamando o nosso intestino, que está ligado também com produção de hormônios que alteram as nossas emoções também. Então a gente tem que se atentar muito também o que a gente, né, tá colocando para dentro do nosso corpo. Qual que é ali o combustível, né? A gente pode até fazer uma analogia quando a gente tem um carro, vai num posto e o combustível é de qualidade, é de péssima qualidade, o que acontece? O carro fica falhando, né? A gente tem vários problemas ali em decorrência, né, daquele produto, daquela gasolina que foi colocada ali e não é boa, né? E é a mesma coisa com o nosso corpo, né? O que a gente está colocando no nosso corpo? A gente está nutrindo, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Tudo que a gente for consumir, a gente pensar, isso aqui eu tô consumindo só por prazer, né? Momentâneo, que vai me gerar ali depois um desconforto, uma inflamação, ou eu tô consumindo isso para cuidar de mim, da minha saúde, do meu corpo, né? É muito importante a gente ter essa visão também e procurar sempre, né, os alimentos ali naturais, que não tem na embalagem os aditivos químicos. A gente sempre tem que se atentar ao rótulo, né? A gente tem o costume bastante aqui em casa de tudo que a gente for comprar, a gente pegar, olhar o rótulo ali, ver o que tem, quais são os ingredientes, porque a gente está usando aquilo ali para cuidar da nossa saúde de forma, né, que a gente tenha mais qualidade de vida. Então, fiquem atentos também, né, a esse ponto da alimentação, que é muito importante também. E nós temos também plantas, né? Plantas que a gente pode usar no nosso dia a dia para cuidar também, dar esse apoio emocional. E aqui a gente vai falar então dos óleos essenciais que a gente pode cuidar, né? Os óleos essenciais, eles vêm de plantas aromáticas que têm ação terapêutica, né? Então, o óleo essencial, ele não é só um cheirinho. Tem muita gente que ainda, infelizmente, acha que a gente colocando um óleo essencial num difusor, a gente só vai ter o benefício do cheiro, né, no ambiente, mas não. Se o óleo for puro, se for um óleo de qualidade, ele tem efeito terapêutico, né? E como que isso acontece? A gente pega plantas medicinais que são plantadas em um lugar que vai se desenvolver bem. Então, por exemplo, tem o óleo essencial de hortelã-pimenta. É um óleo rico numa substância que chama mentol. Ele precisa de um clima que tem bastante chuva, que é bem úmido, para ele se desenvolver bem. Então, nós pegamos o óleo essencial de hortelã-pimenta de uma região da costa do Pacífico dos Estados Unidos, porque ali é um lugar onde tem muita chuva, o clima é apropriado para essa planta, o hortelã-pimenta, se desenvolver bem. Então, quando o hortelã-pimenta, essa planta está ali naquele clima, ela produz altas concentrações de mentol, que é o princípio ativo dessa planta, que vai proteger a planta ali, a planta então produz o óleo essencial para se proteger, né? O óleo essencial é o mecanismo de defesa da planta. E aí a gente usa, né? Pega essa planta, faz a destilação a vapor dessa planta e aí tira, né, daquela destilação a vapor o óleo essencial puro e invasa. Então a gente tem um poder ali é um produto altamente concentrado e com ação terapêutica. Para vocês terem ideia, uma gota de óleo essencial equivale a 28 xícaras de chá. É muita planta, né, que a gente precisa para fazer um frasquinho de óleo essencial. E é muito concentrado. Então ali a gente tem muitos princípios ativos que traz esse efeito terapêutico. E hoje aqui, né, durante essa aula eu vou explicar para vocês como que a gente inala esse óleo essencial e ele manda uma resposta para o nosso cérebro e, né, e conduz isso numa ação terapêutica. Então a gente vai falar sobre isso aqui, tá? E aí, né, a gente tem os benefícios desse óleo essencial sem os efeitos colaterais dos medicamentos alopáticos, porque são de plantas, né? E as plantas têm afinidade com as nossas células e a gente consegue, então, ter um efeito na nossa saúde emocional
sem ter os efeitos colaterais dos medicamentos. Eu vou explicar isso também para vocês nos próximos slides com mais detalhe, para vocês entenderem como que acontece isso, né? Então, também não causa resistência e nem dependência. E o preço é justo, né? Porque a gente precisa, igual eu falei para vocês, de muita planta para a gente produzir, né, um frasquinho de óleo essencial puro com ação terapêutica que é 100% natural, né? Então, a gente tem aí vários quilos, tem plantas que chegam a 3 quilos de planta para a gente colher, né, e envasar depois num frasquinho. Então, é uma alta produção, né? E cada óleo essencial, cada planta aromática se desenvolve numa região específica e a partir dali a gente colhe esses óleos essenciais. Igual eu falei para vocês, o hortelã-pimenta, ele vem da região da costa do Pacífico dos Estados Unidos e a lavanda, por exemplo, que é um óleo muito conhecido, vem da Bulgária. Lá da Bulgária tem o clima é ideal, é propício para essa planta se desenvolver bem e ter as concentrações ideais, terapêuticas do princípio ativo. Então, a gente tem a lavanda que vem da Bulgária, por exemplo, a gente tem a bergamota que vem da Itália, a gente tem a copaíba, que é um óleo essencial altamente anti-inflamatório também, que é brasileiro, né, vem da nossa Amazônia. Só por, né, curiosidade para vocês, a copaíba, por exemplo, eles vêm de uma árvore e a gente tira a resina dessa árvore para fazer o óleo essencial. Só que não corta a árvore, né? Tem todo um manejo sustentável ali. Então, eles fazem um buraquinho com cuidado naquele tronco, dali retira-se a resina e da resina faz a destilação para a gente tirar esse óleo essencial puro com altas concentrações de beta-cariofileno, que é uma substância que tem um potencial alto anti-inflamatório, né? E aí, depois que tira essa resina, eles tampam aquele buraquinho com todo cuidado e só vai poder colher ali de novo aquela resina, porque a planta continua produzindo, né, aquela resina depois de um óleo. Então, não causa nenhum desmatamento, a gente tem todo esse cuidado. Opa, desculpa. A gente tem todo esse cuidado, né, de fazer de forma sustentável, cuidando da natureza e das pessoas que trabalham ali também. Então, para vocês, né, a título de curiosidade, lá na Amazônia, por exemplo, tem uma comunidade muito pequena ali que as pessoas vão para a mata para achar as copaíferas, né, as árvores que dão o óleo essencial de copaíba. E eles vão para as matas procurando, né, a árvore para fazer essa extração. Tem todo o treinamento para essas pessoas, e essas pessoas estavam vivendo ali com algumas questões públicas mesmo, que não estavam sendo efetuadas com sucesso. Então, tinha uma região que estava precisando de uma escola, né? Então, a Doterra, ela foi, né, junto com a ação Healing Hands, que chama, construiu uma escola ali para as pessoas da comunidade. Então, as pessoas vão trabalhar e os filhos, né, hoje têm acesso a essa escola. Então, tem todo esse trabalho também por trás, né? Então, quando a gente compra, vou pegar um óleo essencial aqui. Quando a gente compra um frasquinho de óleo essencial, a gente está fomentando, né, toda uma cadeia, cuidando mesmo, né, das pessoas que estão envolvidas em todo o processo, né, e cuidando da natureza também, porque tem todo esse manejo sustentável para a gente ter esses produtos terapêuticos de qualidade, né, a nosso alcance, né. E aí a gente tem, então, aqui como que o cheiro do óleo essencial, né, vai produzir uma resposta no nosso sistema imunológico. Eu tô aqui com o óleo essencial Balance, eu vou até usar aqui, ó, uma gotinha. Eu pingo na mão, ó, uma gota é o suficiente. E aí eu espalho nas minhas mãos, só espalho, não precisa esfregar, faço uma conchinha. E com essa conchinha eu coloco no nariz e faço respirações profundas. Então, na minha narina tem esse aroma, né, que eu pinguei na minha mão, ele é um estímulo químico natural, né? Então, aqui tem essas moléculas que a planta produz. Essas moléculas,
né, que tem esse aroma, esse cheiro, não é o cheiro em si que faz a ação, né, mas é o princípio ativo que dá esse cheiro aqui para a planta. Então, no meu nariz tem o nervo olfatório, né, que vai conduzir com seus receptores. Então, aqui em cima, vocês podem ver na apresentação, tem ali os receptores nas nossas narinas. Esses receptores, eles vão captar esse aroma e esse aroma, né, vão conduzir através desses receptores para o nosso sistema olfativo no cérebro. E esse sistema olfativo no cérebro está ligado com o sistema límbico, que é essa regiãozinha aqui do nosso cérebro. E eles estão ligados. Então, quando a gente faz a inalação desse óleo essencial, em 20 segundos, em 20 segundos a gente já tem uma resposta no nosso cérebro. Então, já ativa ali o nosso sistema límbico. E nessa parte aqui do sistema límbico é onde a gente armazena as lembranças e as nossas emoções. Eu vou fazer até dar um exemplo aqui para vocês. Quando vocês sentem um cheiro de algum perfume, por exemplo, que uma pessoa costumava usar sempre, na hora vem a lembrança daquela pessoa, né? Às vezes um namorado, um marido sempre usava aquele perfume, né? O mesmo perfume, ou a amiga, ou a mãe, né? Sempre aquele perfume, né? E aí, às vezes, a gente passa tempo sem sentir aquele cheiro. Quando a gente entra em contato com aquele cheiro de novo ali, na hora vem na nossa mente a lembrança daquela pessoa, né? Então, é questão de segundo, né? O nosso cérebro capta, né, esses estímulos químicos que tem aqui dentro, que é natural, que a planta produz, e manda essa mensagem para o nosso sistema límbico, que ativa, né, essas lembranças e também as emoções. Então, a gente consegue melhorar as emoções. Então, se a gente está, igual eu falei lá no início, com emoções negativas, né? Então, com tristeza, com desânimo, com esses sentimentos negativos, né? Se o nosso corpo não processar direito, a gente vai desenvolver quadros piores, né? Então, a gente precisa cuidar dessas emoções e a gente consegue cuidar com essas substâncias que tem nesses aromas que são naturais e puros. A gente não pode, por exemplo, usar uma essência. Por quê? Porque a essência é uma imitação do óleo essencial. Então, eles são produzidos no laboratório, né? De uma forma química, eles fazem reações químicas e fazem a essência. E ela não tem as moléculas que são os princípios ativos com ação terapêutica. Então, se a gente compra uma essência de lavanda, a gente não vai ter ação na nossa emoção. A gente só vai ter ação na nossa emoção se a gente compra um óleo essencial. E tem que ser um óleo essencial puro, né? A gente tem que se atentar a isso quando a gente for fazer também essa compra, né? Ver se esse óleo essencial é puro pra gente ter esses efeitos terapêuticos. Então, o sentido do nosso olfato tá ligado, né, com o nosso cérebro, onde armazena essas emoções. E aí, cada óleo essencial de cada planta aromática tem princípios ativos diferentes. Então, por isso que eu vou ter uma resposta na minha emoção. Se eu usar o Balance, eu vou ter uma resposta diferente. Por quê? Porque aqui tem plantas. O Balance, por exemplo, ele não é de uma única planta. Ele tem aqui dentro 5 plantas diferentes. E cada uma dessas plantas diferentes que tem aqui tem princípios ativos diferentes que vão mandar essa mensagem para o nosso cérebro. O lavanda, por exemplo, ele é de uma planta só, é só da lavanda. E ali ele tem também princípios ativos que também vão mandar uma resposta para o nosso cérebro. Então, o laranja é a mesma coisa, ele tem esse limonene, que é um princípio ativo que vai mandar uma resposta para o nosso cérebro. Então, cada óleo essencial tem a gente chama de perfil químico. Então, ele tem esses nomes aqui, né? Linalol, acetato de linalina, mas são nomes que vocês não precisam se atentar agora, né? É só para vocês entenderem que eles têm um perfil químico natural que a planta produz e é esses princípios ativos que vão chegar lá no nosso sistema límbico, naquela regiãozinha central ali do nosso cérebro e modular as nossas emoções. Então, a gente tem diversos tipos de óleos essenciais que a gente vai usar,
né, para a questão das nossas emoções. E aí eu trouxe aqui para vocês os óleos essenciais e os medicamentos, para vocês entenderem um pouquinho, né, da diferença, como que um óleo essencial atua na emoção e como que um medicamento atua, né, para a gente ter essa noção. O óleo essencial, ele tem uma ação multialvo, né? Então, aqui ele tem várias moléculas, né? Tem aquele perfil químico natural. Então, tem várias moléculas aqui dentro. Então, tem linalol, tem acetato de linalina no lavanda, né? Tem várias. Então, ele tem multi-alvos. Ele atua de várias formas diferentes quando entra em contato com as nossas células. E aí, ele gera uma resposta moduladora no nosso organismo, né? Então, o nosso organismo vai aprender a funcionar melhor, né? E aí, eu até trouxe um exemplo para vocês entenderem de uma orquestra, né? Quando a gente tem uma orquestra, cada instrumento toca uma parte diferente da música. Então, a gente tem o violoncelo, por exemplo, toca uma parte, o violino, a viola toca outra parte, e junto ali, né, a orquestra produz uma harmonia. A gente escuta aquela música suave, bonita, né? Então, os óleos essenciais é isso, eles têm várias moléculas que atuam junto com o nosso organismo, dando uma resposta harmônica para o nosso organismo, né? E aí, como que age então, Danúbia, um medicamento alopático, né? Um comprimido, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês o clonazepam, que é um comprimido, né? É o Rivotril, muito conhecido, muito utilizado, né? E aí, só para a gente exemplificar a diferença, né? Como que atua. O clonazepam, esse é o princípio ativo daquele medicamento. Então, é essa molécula que vai fazer a ação. E ela é única ali sozinha. Então, ela precisa fazer um esforço muito grande, né? Nosso organismo precisa de um esforço muito grande para ela fazer o efeito. E é um efeito no alvo específico. Então, a gente tem um efeito muito forte, não é em multi-alvos, né? Então, a gente tem esse efeito ali específico. E ali dentro só tem esse princípio ativo. Aí no comprimido vai ter esse clonazepam, né, que é esse princípio ativo, e tem esses nominhos aqui que a gente chama de excipiente, que é várias substâncias químicas que não são naturais, que a gente coloca ali no medicamento para produzir. Então, eu sou formada em farmácia, né, e durante a faculdade a gente produz medicamentos, né? Então, no laboratório lá, a gente produzia os comprimidos. E por que a gente usa lactose, amido, todos esses nomes, né, diferentes que estão aqui? Porque às vezes a gente chama de farmacotécnica. É uma técnica que a gente usa para o comprimido ficar, né, nesse formato. Então, às vezes a gente tinha que aumentar lá no laboratório essa concentração de lactose, por exemplo, para o comprimido conseguir o pó, né, que a gente põe, mistura os pós primeiro, escoar na máquina para fazer o comprimido. Então, é questões técnicas mesmo ali para a gente ter o comprimido. A gente tem uma questão também no comprimido que, por exemplo, a gente faz testes lá que ele não pode se desintegrar, né? Tem que chegar na casa do cliente inteiro aquele comprimido. Então, a gente altera isso com o quê? Com substâncias químicas. Então, ali dentro, né, desse comprimido, a gente tem várias substâncias químicas que a gente chama de excipiente, que vão junto com o princípio ativo. Então, é assim que é feito o medicamento, né? Então, são várias substâncias aqui químicas junto, né, servindo, né, uma única molécula sendo usado de forma isolada. Aí aqui, continuando, né, explicando para vocês a diferença da afinidade das nossas células para um óleo essencial e para um medicamento. No óleo essencial, a gente tem como se fosse um quebra-cabeça, né? O óleo essencial consegue se encaixar nas nossas células. Aqui é uma parte de uma membrana das nossas células, para vocês entenderem. E essa bolinha amarela representa que essa membrana da nossa célula ela tem afinidade com gordura, né? Então, é uma parte ali gordurosa da nossa célula. E essa parte externa gordurosa tem alta afinidade com os óleos essenciais, porque o óleo essencial, ele não é um óleo propriamente dito, né? Ele não tem um perfil oleoso, mas ele é chamado de óleo essencial porque esse produto, ele tem
afinidade com gordura, com óleo. Então, como ele é lipossolúvel, ele atravessa essa membrana muito fácil, né? Então, é como se encaixasse ali, né? Um quebra-cabeça. O óleo essencial, ele se encaixa muito fácil nas nossas membranas das nossas células e gera uma resposta suave para o nosso organismo, né? Agora, o medicamento, por exemplo, como que é a afinidade? A maioria dos comprimidos são hidrossolúveis, não são lipossolúveis. Então, eles são difíceis, né, de entrar nessa barreira de gordura que a gente tem aqui nas nossas células. Aí é como se fosse, assim, uma pessoa tentando empurrar uma pedra, né? A gente tem essa ação de resistência ali. Não é fácil para o medicamento entrar, né, nas nossas células. E aí, por conta disso, também a gente tem vários efeitos colaterais. Então, por exemplo, a gente toma um clonazepam, a gente pode ter o quê? Sonolência, dor de cabeça. Pode colocar no chat, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês já usaram esses medicamentos também e já tiveram algum efeito colateral, qual o efeito colateral que vocês tiveram, né? Então, pode ir interagindo aqui. A gente pode ter também cansaço, né? Pode ter depressão, sim, pode piorar, né? Irritabilidade, insônia. Irritabilidade e insônia é uma coisa que são dos efeitos colaterais que mais acontece, né? Então, a gente tem todos esses efeitos colaterais porque não são compatíveis ali, né? E a questão também que é muito importante, né, que a gente tem que sempre pensar é que causam dependência, né? Como o medicamento ele tem uma ação muito específica, é forçado, né? Ele age muito, digamos que controlando o nosso corpo, a gente acaba ficando dependente, nosso corpo para de funcionar da forma adequada, nosso corpo desaprende a lidar com essas emoções, né? E aí acaba que nosso corpo desaprende e aí a gente fica cada vez mais dependendo de doses maiores do medicamento, né? Então a gente gera, né, ali um ciclo, né, vicioso. A gente usa e aí nosso corpo desaprende, não tem essa coordenação toda e cada vez mais vai aumentando as doses dos medicamentos, trocando os medicamentos. Isso, né, acaba prejudicando outras áreas da nossa saúde, né? Então a gente tem esse efeito muito maléfico de dependência, né, dos medicamentos para as emoções, né? Então, aqui a gente pode, então, utilizar os óleos essenciais, né, para cuidar dessas questões emocionais. Então, eu coloquei esses nomes aqui só para vocês entenderem também por que tem essa ação, essa resposta no nosso sistema límbico, né? Então, o Adaptive, por exemplo, ele é feito de várias plantas, ó. Aqui eu tenho 7 plantas diferentes tem dentro do frasquinho de Adaptive. E cada uma dessas plantas tem esse perfil químico diferente, tem todos essas componentes aqui que são naturais, que as plantas produziram. E isso, né, através do aroma, vai carregar esses componentes e gerar uma resposta diferente no nosso organismo. E a gente tem também da linha Kids, né, para as crianças, com plantas também, com esse perfil químico. Então, é só para vocês, né, eu coloquei esses nomes todos para vocês entenderem, né, o que está por trás do óleo essencial, né? É muito importante a gente entender isso, né? E aí a gente tem diversos, né? Eu coloquei esses aqui, que são os que eu coloquei no slide, mas pra gente ter noção, mas tem outros ainda. E aí vocês podem se perguntar, né? Danúbia, mas como que eu vou saber qual que vai me ajudar, né? Como que eu vou conseguir melhorar as minhas questões? Porque, como eu falei também no início, cada um é diferente. Cada um reage, né, de uma forma diferente a determinadas situações do nosso dia a dia. Então, pode ser que um óleo seja bom para mim, né, para outra pessoa ela tá precisando de outro, né, porque cada um tem um perfil químico. E aí, como que eu vou descobrir, né, quais são os óleos mais adequados para mim? E aí a gente tem aqui uma roda que a gente, de acordo com os princípios ativos, né, a gente tem para que esse óleo essencial vai ser mais indicado. Então, se você, né, quer cuidar da sua saúde emocional, se você, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem pessoas que têm quadros de depressão e tem muita ansiedade,
né? O principal sintoma que ela tem ali é de ansiedade. Tem pessoas que têm depressão e têm muita tristeza. Então, a tristeza é o principal sintoma ali dela. Então, mediante esses sintomas, ou ansiedade, por exemplo, ou tristeza que essa pessoa, né, essa emoção que a pessoa está sentindo, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar qual que é o perfil químico do óleo essencial que vai mandar essa mensagem lá para o cérebro dela e melhorar essa tristeza ou esse perfil químico que vai melhorar essa ansiedade. Então, a gente faz consultorias individuais. Então, por exemplo, se você quiser, né, saber, olha, a gente conversa, né, a gente pode marcar e conversar, fazer essa consultoria. Quais sintomas que você tá tendo? E aí, direcionar para vocês qual é o óleo essencial mais adequado de acordo com aqueles sintomas que você tá tendo, né? Porque somos pessoas diferentes, né? Cada um com uma história diferente, cada um com situações, né? Rotinas, vivências diferentes, e a gente precisa ter esse cuidado único, né? Com cada pessoa. Então, a gente consegue, né, fazer, olhando nessa roda aqui, e sabendo também o perfil químico. Então, eu tenho aqui, por exemplo, para vocês entenderem, ó, eu tenho um livro aqui que tem os constituintes químicos de todos os óleos essenciais. Então, eu sei o que tem dentro, né, a molécula química de todos esses óleos essenciais, e aí, mediante nisso, a gente vê qual que é o princípio ativo, né, mais adequado, qual que é a planta mais adequada que aquela pessoa está precisando, de acordo com os sintomas dela. Então, a gente tem esse trabalho bem individualizado que a gente pode ir fazendo, né, com cada um. E aí, como que a gente vai usar esses óleos essenciais, então, né? Essa é uma parte muito importante, porque às vezes a gente fala assim, nossa, tá, e eu tô com meu óleo essencial aqui, mas como que eu vou fazer, né, para usar no dia a dia? Então, tem várias maneiras que a gente pode colocar no nosso dia a dia, e a gente pode, né, cuidar, né, de forma natural. Então, a gente pode colocar, por exemplo, num difusor, né? O difusor, ele faz uma vibração ultrassônica e ele espalha uma névoa bem fininha em todo o ambiente. E ali, através dessa névoa, né, a gente tem o contato com aroma. Isso é muito bom durante a noite, né? A gente tem o difusor que ele tem tempo, né? Ele funciona um tempo, para um tempo, funciona um tempo, para um tempo. Então, a gente pode programar esse difusor para ficar ali durante a noite, né, no quarto, trazendo esses aromas, né? Então, a gente pode usar no difusor. A gente pode fazer um spray para borrifar, né? Então, a gente pode borrifar na roupa de cama. Então, a gente pode usar assim, dessa forma também. A gente pode fazer igual eu fiz aqui agora, né? Colocar uma gota na mão, espalhar essa gota, fazer, né? Sentir o aroma através das mãos, então a gente pode usar dessa forma também. Se a gente for fazer uma atividade física, né, tem pessoas que meditam, tem pessoas que fazem yoga, pilates, ou qualquer, né, dessas práticas, a gente pode colocar no nosso dia a dia também, ali, o uso dos óleos essenciais, né, uma massagem relaxante depois de um banho, de pegar um óleo vegetal, tem que ser um óleo puro também, pra gente misturar o óleo essencial. Então, a gente tem o óleo de coco fracionado, a gente pode usar o óleo de coco fracionado, algumas gotinhas, põe uma gotinha, duas do óleo essencial, faz uma massagem relaxante ali também. A gente vai ter os benefícios tanto, né, na pele, porque o nosso corpo também absorve, né, o óleo essencial. Tudo que a gente passa na pele, nosso corpo absorve, né, vai para nossa corrente sanguínea. Então, a gente, na massagem, a gente vai ter esse benefício, né, de passar na pele, e também do aroma, né, enquanto a gente está fazendo a massagem ali, a gente também tem esses benefícios e a gente pode usar dessa forma. A gente pode colocar também nas plantas dos nossos pés, né, ali tem bastante fininha a nossa pele, então tem alta absorção rápido também, a gente consegue um efeito muito bom, né? A gente pode pingar nas têmporas, né? Pode inalar, então a gente tem essa maneira também. Quem quiser também pode, né, adicionar num banho, né, relaxante de banheira, ou se não tiver banheira, no box, né, a gente pode pingar uma gotinha, por exemplo, vai fazer uma rotina do sono, né, para melhorar a ansiedade, com lavanda, por exemplo. A gente pode pegar uma gotinha, né, vai tomar o banho da noite ali antes de dormir,
coloca uma, duas gotinhas no piso do box, mas num cantinho. E aí aquela água quente vai cair no chão, vai fazer aquele vapor junto com o óleo essencial. E aí você toma aquele seu banho ali junto com aquele vapor com lavanda, já vai se acalmando, preparando para o sono, né? Reduzindo a ansiedade, reduzindo o estresse. Então a gente pode usar assim dessa forma também, né? E aí a gente pode, por exemplo, colocar ou no travesseiro um disquinho, num algodão, colocar dentro da fronha do travesseiro. Então são várias formas, né, que a gente vai poder usar do dia a dia, é bem prático mesmo, sabe? A gente colocar na nossa rotina, no nosso dia a dia e fazer esse uso constante, né? É importante isso, a gente ter esse uso constante para ir modulando as nossas emoções, né? Mas tudo isso também a gente explica, né? Dependendo do óleo, né? Da consultoria que a gente fizer, a gente explica como que você vai usar, né? Cada óleo, a gente dá todas essas orientações para vocês. Muito obrigada. Eu vou tirar aqui a minha apresentação pra gente... Deixa eu ver aqui. A Fran tá aqui. A Fran vai entrar agora. Fran, se você quiser... Ah, isso. O seu fone, eu acho que tá... É mesmo. Isso. Boa noite para todos. E a Fran vai contar pra gente um pouquinho da experiência que ela teve com os óleos, né? Ela vai contar um pouquinho dos detalhes da história dela com os óleos essenciais. Ela teve um resultado muito positivo, né, Fran? Já tem algum tempo que ela vem usando os óleos essenciais e ela teve um resultado muito positivo e hoje ela vai compartilhar aqui com a gente o que ela tem feito, como tem sido. Muito prazer, viu, Fran, ter você aqui. Pode ficar à vontade. Obrigada, o prazer é meu também. E realmente foi uma experiência muito positiva, né? Em 2019 eu passei por um processo de síndrome do pânico, né? E percebi logo no início que algo estava errado, né? E procurando o médico, ele falou que seria necessário então eu tomar alguma medicação porque estava ficando um pouco mais avançado, né? Deixando de ser só uma síndrome do pânico e aquilo poderia evoluir para uma depressão. Então comecei a tomar 2 medicamentos, né? No início foi uma dosagem bem alta até, né? De estalopram e Rivotril, né? E fui tomando essa medicação durante praticamente 4 anos, né? Então, e depois, aos poucos, consegui reduzir a medicação, mas eu não conseguia ficar sem, né? E quando foi agora em 2025, né? Em maio de 2025, que eu conheci o óleo, né? Através da Danúbia, e ela me esclareceu alguns óleos que eu poderia estar usando para esse benefício, né? Para essa questão, né? De ansiedade, da síndrome do pânico, e o médico já havia falado para mim reduzir ou realmente parar, que eu precisava de parar, que já estava tomando há muito tempo. E com a utilização dos óleos, né? Eu comecei com o Adaptive, né? E era primeiro eu comecei usando ele em cápsula, né? E achei que foi assim um efeito maravilhoso, né? Utilizando o Adaptive, eu consegui reduzir mais ainda a medicação, né? Não tomava mais o Rivotril, só o estalopram e o Adaptive. E foi por mais ou menos uns 6 meses tomando ele, e depois eu acrescentei, né? Fui orientada a acrescentar o Rescue, né? E aí o Rescue e o Balance à noite. O Rescue eu uso durante o dia também, né? Dependendo do dia com situações mais difíceis. E o Adaptive eu continuo usando também tópico, uso tópico. Mas no início eu usava a cápsula. E o Balance só à noite, né? A hora que eu vou dormir, como a Danube falou, nas mãos, eu inalo. E depois de dezembro do ano passado, até agora eu já não uso mais nenhuma medicação, né? Só apenas os óleos essenciais, né? E me ajudou muito, né? O médico ficou contente também por eu ter conseguido tirar a medicação, né? Então, hoje já, assim, consigo ficar bem, né? Principalmente no período menstrual, que a síndrome do pânico eu me sentia pior, né? Hoje, graças à utilização dos óleos, graças a Deus, estou indo muito bem,
né, consigo utilizar os óleos sem, não preciso mais de nenhuma medicação, né? E eu utilizo esses três, né? No momento eu utilizo esses três, mas tem me feito, né, maravilhas mesmo, né? Não posso, consigo dormir bem, já consigo assimilar melhor a situação, né? E às vezes antes com a medicação eu não me sentia tão bem como eu sinto agora, né? Que nem a Dona falou em respeito a efeito colateral, né? Ao mesmo tempo que o remédio fazia bem, ele me deixava assim agitada. Era uma tranquilidade que não era algo que deixava leve, né? E o óleo não, já consegue fazer dessa maneira que a gente inala. Nossa, tá uma situação mais difícil ou estou num período de menstrual que está me deixando mais incomodada, inalar o óleo, respirar, inalando o óleo, pronto, aquilo já dá aquela diferença grande e eu me sinto muito bem, né? Então, para mim, para o síndrome do pânico, eu fiquei muito bem e estou desde dezembro só utilizando os óleos, né? Não tomo mais medicação e graças a Deus estamos aí, firme na luta. Graças a Deus, né, Fran? Eu chego a É, ficar sim. arrepiada, gente, porque é maravilhoso, né? A gente É, ter. Deus deixou as ervas, os óleos essenciais, as plantas, né? Deus deixou as plantas a serviço nosso. Infelizmente, a gente foi se afastando de tudo isso, né? Veio a é, Revolução Industrial, veio chegando os medicamentos, né? A indústria farmacêutica. Eu sou uma farmacêutica que não gosta de medicamento, pessoal. Porque a gente tem os efeitos colaterais. É claro que por um ponto específico, alguma coisa, a gente tá aí, a gente tá para usar, né? Mas o cuidado natural, nosso dia a dia, nossa rotina, tem como a gente melhorar, né? De forma natural, não trazendo os malefícios dos medicamentos para nossa saúde. Então, é uma bênção de Deus, né? E a gente fica muito contente de, né, ver esses resultados e de compartilhar isso com vocês, né? Se vocês, a gente agradece, né? O tempo nosso hoje é precioso, então muito obrigada por cada uma de vocês que estão aqui, né? Eu, a Adriane, a Fran, nós estamos aqui com o coração aberto mesmo para compartilhar com vocês tudo que a gente vem vivendo, tudo que vem transformando a nossa vida com esses produtos, com esses óleos essenciais. Se vocês quiserem, né, alguma coisa mais específica, se vocês quiserem mandar aqui no chat, deixa eu ver se tem alguma pergunta, pode mandar. Se vocês não quiserem mandar aqui, mas quiserem no particular, porque às vezes são questões mais delicadas, pode chamar a Fran, pode chamar a Adriane, pode me chamar, né? Chama quem te convidou para estar aqui. Vai ser um prazer. Tem aquela roda que eu mostrei para vocês que tem como a gente fazer essa consultoria com cada um, né, de forma personalizada, para a gente ver a necessidade de vocês, né? E vocês poderem também ter essa oportunidade de ser abençoados, né, com produtos que realmente vão cuidar da saúde de vocês. Alguém tem alguma? Se não tiver, deixa eu ver, vou esperar uns minutinhos. Às vezes alguém tá digitando, né? Acho que não. Então tá bom, pessoal. A gente agradece de coração, né, todos vocês pelo tempo. Eu tô deixando, tô gravando, então se vocês quiserem assistir de novo, chama a gente manda o link, tá? A Tatiane Martins falou, estou ansiosa pro meu chegar. Logo, logo tá aí, Tati. Ela aproveitou a semana de promoção da Doterra, né, e adquiriu os olhos dela. Logo, logo tá aí com você. E a gente vai fazendo essa consultoria, né, individual, personalizada. Muito obrigada pelo tempo, muito obrigada, Fran, pelo seu compartilhamento aqui com a gente. e E eu também agradeço. muito É obrigada muito bom. a É muito todos. bom poder passar, né, o que a gente vivenciou, que é bom para a gente quer para os outros também, né? É esse o nosso objetivo aqui, né? Aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, a gente passar para vocês. Se vocês quiserem um tema, né, específico de alguma necessidade de vocês, manda pra gente também sugestão, que a gente tá preparando com carinho, né? Todo mês agora a gente tá tendo essas aulas. Então manda pra gente sugestões também, vai ser um prazer, né, tá aqui com vocês. Vocês são convidadas também da próxima semana. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Boa noite.